mais uma palestra da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de Santo André, presidida pela doutora Renata Tempesta. Desde já eu agradeço a todos os presentes pela paciência, me desculpo pelos problemas técnicos que houveram, a gente ainda está meio fora da tecnologia e não sabe muito bem mexer com isso. Espero que isso não tenha prejudicado o evento. Vou passar a palavra para a doutora Renata Tempesta para ela fazer as considerações dela como presidente da comissão. Depois eu leio o currículo do nosso brilhante palestrante. Olá, boa noite a todos. Como vão? Espera aí, agora sim. Como vão? Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada a todos os presentes. Obrigada ao meu querido palestrante, Dr. Maia, que sempre muito generosamente nos atende quando a gente convida e muito generosamente compartilha tanto conhecimento que ele tem. Quero agradecer à minha debatedora por mais uma vez estar presente, auxiliando a comissão, auxiliando nessa live mais uma vez, e agradecer à comissão e todo mundo que está ajudando para que esse evento possa estar acontecendo. Como a gente está aqui para ouvir o Dr. Maia, então eu vou devolver a palavra para a Andressa para a gente começar a nossa palestra. Tá bom? Eu vou pegar aqui, Você está com o currículo dele aí, Rê? Não precisa ler currículo, gente. Pula faz parte, Tem que prestigiar. O currículo inteiro do Dr. Maia, a gente vai ter que fazer uma live só para ler o currículo. Você sabe, vamos quebrar um pouco do protocolo. Meu pai dizia assim para mim, filho, respeito não se exige, conquista-se. Então não adianta nada você ler o puta do currículo e o cara ser um bosta, como a gente já viu em algumas ocasiões. Então, eu espero, na verdade, que o que menos importe é o meu currículo. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais interessa no meu currículo e que, lamentavelmente, não está escrito nele é que eu sou um estudante, um eterno estudante. E talvez seja essa a minha única vocação para o fim da vida. Protocolo, para eu não ter que desligar isso aqui de novo, que vai cair, porque o currículo está no celular. E vamos dizer que o Dr. Maia, palestrante, professor, advogado, especialista na área de direito civil, direito de família e, querido aqui de todos da OAB de Santo André. Eu passo a palavra para ele, ele vai falar essa noite sobre herança digital e fiquem vocês aí com a brilhante exposição do Dr. Maia. Legal, meninas, muitíssimo obrigado. Andressa, Renata, vou pedir a vocês uma única gentileza. Se vocês puderem, eu já vou dizer isso agora, vão aí selecionando as perguntas que forem sendo feitas, para que aí, depois da minha exposição, eu vou dar um tiro direto, a gente parte para as perguntas, porque eu tenho certeza que virão bastante, e a gente esclarece tudo no final. Quer dizer, tenho certeza. Eu espero que venham bastante, porque, afinal de contas, o tema é muito polêmico. Vamos lá, seguindo o protocolo agora. Caríssima Renata, grandiosa Andressa, muitíssimo obrigado a vocês pela chance de, mais uma vez, me comunicar com o público de Santo André, o querido público do Grande ABC. Não sei se os que estão me ouvindo, e isso é uma crítica, tá? A esse formato de webinário, porque eu não consigo ver ninguém, não consigo ouvir ninguém, a gente só fica interagindo entre os anfitriões aqui e a galera não passa um feedback para a gente. Mas quem não me conhece ainda, já adianto aos senhores que, a longa data, eu sou um professor que também ocupa assento no ABC de um modo geral. Leciono em Mauá, leciono em Santo André, leciono, e fui coordenador, inclusive, na ESA de São Caetano, no curso de pós-graduação. Leciono em São Bernardo, na queridíssima São Bernardo também. E em Santo André eu tenho cadeira cativa, dada a relação absolutamente transparente e saudável que eu estabeleci com a diretoria. Evidentemente, é uma moeda de dois lados, Eu imagino que também seja bem visto pela diretoria, afinal de contas, essa parceria é muito saudável. E eu não posso, portanto, levando em consideração toda essa introdução, deixar o meu beijo registrado para Tartuce. Faz tempo que a gente não se fala, em razão, evidentemente, de todo o episódio que nós sabemos que ainda não acabou,
mas deixo aqui registrado meu beijo, meu abraço para a André e para as meninas, né? Porque estou com saudade delas também, afinal de contas, faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que eu não passo na salinha da administração para pegar um cheque, enfim, as coisas estão... sacanagem isso, gente. Eu espero de verdade que essa fase ruim passe logo, porque eu não aguento mais. Quem estava aqui no começo do nosso bate-papo, antes da palestra, deve ter ouvido eu dizer que eu estou com saudade da sala de aula. Na sala de aula a gente vê o aluno pescando, e aí tem uma técnica para acordar, a gente vê o aluno interessado, vê o franzido da testa, vê a sobrancelha subindo, e cada um desses gestos para os professores é importante. Infelizmente, nesse mundo virtual, isso falta. Eu espero de verdade que a tecnologia tenha vindo para ficar, mas que as aulas presenciais não sejam deixadas de lado, afinal de contas, no meu modo de pensar, elas continuam sendo relevantes. Eu sou aquele professor à moda antiga que está acostumado a entrar em aula com... Eu sou aquele professor que a gente chama de professor GLS, que é giz, lousa e saliva. A gente vai para cima, sem muita tecnologia, aprendeu antigamente, tenta manter essa raiz de alguma maneira inabalável. Então, eu espero que eu consiga fazer uma subsunção entre a moda antiga e essa atualizada e poder transferir para vocês os conceitos da palestra de hoje. Então, meninas, pulemos essa parte introdutória e vamos direto aos assuntos e as perguntas, por gentileza, podem começar. Seguinte, eu e vocês sabemos que o tema herança digital é um tema que ganhou muita visibilidade recentemente, de uns tempos para cá, e que faz parte, inclusive, das discussões atuais relativas, por exemplo, à morte do Gugu Liberato. Ele que se foi em razão daquele acidente que a gente acompanhou ano passado. Aliás, está para fazer 1 ano a morte dele, ou já fez, alguma coisa assim, né? E há um conflito estúpido no judiciário visando a definir quem é que terá direito ao patrimônio que ele deixou. Não sei se vocês acompanharam isso, e foi justamente por isso que o tema herança digital entrou em voga. O Gugu, ou melhor, o perfil do Gugu no Instagram, ganhou uma infinidade de seguidores a mais, multiplicando aqueles que existiam enquanto ele vivo estava, pós-morte. Aliás, esse é um fato social absolutamente trivial. Eu me recordo que ano passado eu fui passar o final de ano com a minha família nos Estados Unidos, mais precisamente na costa oeste, na Califórnia, e a gente foi visitar as mansões lá, né, dos grandes magnatas, atores, atrizes, enfim. E uma das casas que a gente viu lá em Beverly Hills foi a do Michael Jackson. E até hoje, e foi isso que me fez lembrar desse episódio, o Michael Jackson gera dinheiro. Para vocês terem uma ideia, na porta dele, da casa dele, porque é a referência para uma série de turistas que para lá vai, existe uma cidadã americana que vende mapas da região dos morros lá de Beverly Hills com as casas dos artistas. Ela vende e ela explora o endereço do Michael Jackson como sendo o endereço para o qual todo mundo vai, e com isso, evidentemente, as informações são por ela remuneradas, digamos assim. As informações que ela tem, né, são vendidas e comercializadas. O que nós temos que extrair de todas essas linhas iniciais? A primeira coisa que nós temos que entender, assunto que inclusive foi acentuado no pós ou durante, né, pandemia, é que essas questões de tecnologia vieram para ficar. Ouso dizer que o advogado que não tinha um perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, enfim, nesses sites de relacionamento social, muito provavelmente criou. Aqueles que tinham aversão à tecnologia foram obrigados a ela se filiar. Aqueles que tinham dificuldade de lidar com o aparato foram obrigados a com ele lidar. E isso faz com que nós, de uma certa forma, até subconscientemente, passemos a acumular uma série de informações valiosas e que não são palpáveis, que não são tangíveis, que não são tateáveis, mas que fazem parte daquilo que o Código Civil, lá na sua base, chama de patrimônio. O conceito de patrimônio, sem querer, evidentemente, esgotar o assunto,
nada mais traz à tona do que aquela ideia de que constitui o patrimônio de qualquer cidadão, de qualquer pessoa, vamos melhorar a expressão, porque a gente engloba a pessoa jurídica também, tudo aquilo que ela tem positiva, negativamente, ativa, passivamente, material ou imaterialmente, comercializável ou não. Então, todo esse conglomerado de coisas constitui o que o direito civil chama de patrimônio. E aí, percebam que eu comecei falando sobre herança digital, dei a volta lá no Michael Jackson, enfim, falei no Gugu, e agora eu estou voltando para o eixo para vocês entenderem onde é que eu preciso chegar nessas noções introdutórias. O que é herança? Como definir herança? Eu não seria nem arrogante, nem estúpido ao extremo de querer, numa palestra de 40 minutos, 1 hora, definir um conceito tão amplo e inesgotável. Mas tenho algumas estratégias e dou algumas dicas para que esse conceito seja melhor assimilado por todos vocês. E o conceito de herança diverge sobremaneira daqueles, ou daquele, vamos utilizar o singular que vai ficar melhor, que o que chamávamos antigamente de homem médio carrega nas costas. As pessoas pobres, e me refiro às pobres juridicamente, não pobres financeiramente, guardam consigo a sensação de que herança é o conjunto de bens que será deixado para que haja, pós-morte, conflito entre os herdeiros. Essa expressão, conjunto de bens, é estúpida e extremamente apequenada. E digo apequenada porque não são só os bens que alguém deixa que são direcionados para a sua sucessão. Ao pé da letra, o bem é só uma espécie de um gênero maior chamado herança. E quando eu falo em bem em sentido lato, bem móvel, bem imóvel, bem fungível, bem infungível, bem consumível, bem inconsumível e assim por diante. Se a gente partir desse pressuposto, nós podemos fazer uma correção proposital e premeditadamente provocada para os senhores, que é a de que o tema herança digital não é o mais correto. E eu vou explicar o porquê. Como eu disse, a herança é um conceito amplo, um conceito aberto, que agasalha, que engloba uma série de nuances, patrimonial, aquilo que eu tenho que posso tatear, carro, casa, moto, aquilo que eu tenho que eu não posso tatear, ações e assim por diante. E, além disso, nós podemos, na atual conjuntura em que todo mundo se encontra, dizer que preste atenção no que eu vou dizer, o acervo digital, que é o nome, na minha concepção técnica mais adequado, integra a herança. Mai, mas por que a OAB de Santo André dividiu para nós o tema herança digital? Porque eu assim pedi, porque eles assim recomendaram, porque é assim que eu faço em todo lugar, por uma razão muito simples, sob a ótica do marketing. Isso é muito mais atrativo e chama muito mais a atenção de todo mundo e viabiliza a chance de a gente explicar isso da forma que eu estou explicando agora. Tecnicamente, portanto, deixem as pessoas mais simples utilizarem a expressão herança digital como se fosse uma segunda modalidade de herança. Como se a herança a que todos nós estamos acostumados não contemplasse o acervo digital que as pessoas deixam. E aí passem, doravante, nós e vocês, estudiosos, a utilizar a terminologia adequada, que, no meu ponto de vista, que, aliás, se coaduna com o ponto de vista de outros tantos estudiosos do direito de família e sucessões, é acervo digital. Então, vamos lá, agora sim a gente consegue avançar mais um pouquinho. O que é o acervo digital? O que compõe essa noção de acervo digital? Numa outra palestra que eu dei recentemente sobre o mesmo tema, eu recebi uma pergunta muito interessante de um aluno, e na verdade eu estou me referindo ao aluno não porque ele estava na palestra como aluno, mas sim porque ele era meu aluno mesmo de graduação, e ele falou assim: Maia, mas como é que eu mensuro o valor desse acervo digital? Essa pergunta é interessante porque nós, por meio da resposta a ela, conseguimos fazer uma reflexão absolutamente adulta, madura e, mais do que isso, ampla
no sentido de afirmar que o termo acervo digital não contempla apenas coisas dotadas de valor econômico. Existem coisas, vamos chamar de coisas, para não focar naquele conceito de bem, existem coisas que fazem parte do nosso complexo de patrimônio, mas que não têm valor. E aí eu cito, de maneira bem chula, por enquanto, alguns exemplos. O que vai acontecer com o seu perfil do Instagram quando você morrer? Já parou para pensar o que vai acontecer com o seu perfil do LinkedIn quando você passar para o outro lado? Qual vai ser o desfecho do seu perfil no Facebook quando você eventualmente falecer? E é o seu canal no YouTube? Para onde vai? Quem vai fazer a gestão disso? Então, olha como as coisas são diferentes. Eu vou tomar a liberdade, Andressa Rê, de mostrar para os nossos amigos aqui uma outra coisa e vou utilizar o meu próprio celular, expondo um pouco aqui da minha intimidade, embora professor não tenha muita, né? Aqui, ó, dá uma olhadinha, vamos ver se fica nítido para vocês aí na tela. Se não tiver nítido, vocês me falam que eu corrijo. Tá nítido? Mais ou menos, não dá para ver muito bem, não. Então, Melhorou. peraí, deixa eu afastar um pouquinho. É que ele está focado em mim. Não dá para ver? Ler o que está escrito. Não dá para ler o que está escrito. Agora dá. Agora dá. Agora um pouquinho mais. Acho que afastar um pouquinho fica ótimo. Ó, tem 1.200 e não sei quantas músicas. É que a câmera fica oscilando para captar o foco, né? O foco, tem seu rosto. 500 e tantos vídeos. Tem 9 mil e não sei quantas fotos. Tem 190, 61 aplicativos e tem aí a capacidade que esse negócio tem. O que eu quero dizer? Ó, vamos lá. Eu tenho músicas, 1.268. Tenho vídeos, 506. Tenho fotos, 9.000 e tantas. Tenho aplicativo, 160. Eu vou abrir outro aplicativo para vocês aqui. Vou mostrando, porque aí, com isso a gente vai fazendo provocações e me parece que a palestra tende a ser mais atrativa e alcançar melhores objetivos. Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho um aplicativo chamado Evernote, que a gente utiliza aqui no escritório, ele fica interligado em todos os computadores, como todos são Apple, eles conversam e falam a mesma língua, de certa forma fica fácil de a gente conseguir avançar. Eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu tenho aqui no Evernote, para ficar claro onde eu preciso chegar. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui todas as notas. Vamos lá. Eles chamam isso de notas, tá? Mas dá uma olhadinha aqui, vamos ver se eu consigo focar. Eu tenho aqui... Opa, abri um negócio que eu não queria abrir, porque o que me interessa é essa informação que está em cima aqui, ó. Todas as notas. Quantas tem aí? 135, não é isso? Na verdade, isso não são notas, tá? Isso são livros digitais que, obviamente, foram comprados em respeito ao direito autoral de todos aqueles que subscreveram. A gente não tem mais isso aqui. Isso aqui não é mais realidade, né, digamos assim. Se a gente pegar essas obras que aqui estão, que eram muito comuns no passado, que a gente ia numa livraria, sentia o cheiro daquele papel utilizado para impressão, isso aqui está caindo por terra. E eu tendo a dizer que, em pouco tempo, uma estante, um escaninho como esse vai perder totalmente o seu espaço. Onde é que eu quero chegar? Quando alguém morre, as pessoas rapidamente se preocupam em dar fim a isso aqui. O que nós vamos fazer com o livro do Maia? O que nós vamos fazer com as gravatas do Maia? O que nós vamos fazer com os ternos do Maia? O que nós vamos fazer com os relógios do Maia? Com o carro, casa, moto, sítio, casa de praia, casa de veraneio, tudo isso todo mundo se preocupa. Agora, a pergunta que não quer calar, e talvez seja essa a provocação que nós tenhamos que fazer aos nossos clientes, para que o assunto se incorpore de uma vez por todas no mundo jurídico e todo mundo passe a fazer o que eu faço, é o seguinte: o que fazer com esses livros aqui? Eles são meus, eu paguei por eles, eles contemplam o meu patrimônio, eles têm valor. O que fazer com as músicas que eu comprei, que a gente viu aqui, que são 1.298? O que faz com isso? Joga fora? Perde esse login? Não faz mais nada? Ninguém tem acesso? É assim que funciona? Ou melhor, é assim que tem que ser? Eu disse a vocês que eu abri 3 aplicativos, eu vou abrir mais um. No ano passado, no dia 25 de maio, a minha filha mais velha, a Gabi, completou 8 anos de idade.
E aí ela me fez um pedido. Eu achei que ela merecia, eu tinha condições e fui a uma loja e comprei para ela um videogame. Eu sou da época do Atari, nunca fui chegado em videogame, mas ela me pediu, eu achei que ela merecia e fui lá e simplesmente paguei o preço. E, obviamente, pai babão, né? Eu saí da loja com o videogame, com 2 controles, porque eu nem sabia que vinha um controle só, eu não sei que porcaria de venda incompleta é essa, mas enfim. Comprei lá os 2 controles, comprei o videogame, e eu falei, tá, e ela vai jogar o quê? Porque o jogo que vinha era um jogo de violência, um jogo de guerra, não dá para uma criança jogar. E aí o cara falou, você tem como comprar jogos. Eu falei, é? E como é que eu compro jogos? Ele falou, você compra jogos online, você compra jogos físicos, digamos assim, porque tem um slot para encaixe de CDs, DVDs, enfim, sei lá o que vai naquilo. E aí, quando eu menos me dei conta, eu fui perceber que hoje, obviamente, está vinculado ao meu ID, pelo singelo fato de que minha filha é absolutamente incapaz, por idade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jogos na plataforma do Xbox vinculados ao meu ID. E que, portanto, fazem parte do meu conceito de patrimônio. E se patrimônio nada mais é do que aquilo que a pessoa deixa, positivo ou negativamente, quando morre, e que passa a receber o nome de herança, e eu disse aos senhores que uma das espécies do gênero herança é o acervo digital, eu preciso definir o que vai acontecer com isso aqui quando eu morrer. Dar destino ao celular, todo mundo faz. Pega o familiar mais simples, aquele que está com o celular mais derrubado, e entrega para ele. E o que fazer com aquilo que o Maia deixa e que não faz parte de um conceito tateável, palpável? Então, perceba que aquela bifurcação que eu fiz, em razão da pergunta que aquele meu aluno fez na outra ocasião, nos leva a 2 linhas reflexivas opostas. Eu não diria nem diferentes, eu diria opostas. Você tem um patrimônio imaterial digital que é mensurável, que tem atribuição de valor e que, portanto, tem, dentro dessa noção de estimativa, capacidade ou probabilidade, inclusive, de ser tributado sobre a ótica do ITCMD. E você tem um patrimônio imaterial, virtual, digital, que não pode ser mensurado, porque, hipoteticamente, pelo menos, não ostenta nenhum tipo de valoração de natureza física, de natureza patrimonial, de natureza financeira, e que ostenta, quando muito, uma repercussão moral, social, enfim. Vamos partir dessas 2 premissas. O que fazer com tudo isso quando alguém morre? Que destino nós daremos a isso? Eu não sei se os senhores sabem, e lamentavelmente, como eu disse, a gente não tem interação aqui, eu queria que vocês utilizassem o chat para fazer as colocações às provocações que eu fizer. Tem muita gente ficando rica, essa é a palavra adequada, e eu sei não porque estou e nem porque tenho a pretensão de, mas porque advogo para pessoas que fazem o que eu vou dizer agora, que são os influenciadores digitais, que estão lançando mão das mídias digitais de um modo geral. Eu tenho 4 mil seguidores no Instagram, eu tenho um cliente que tem 1 milhão, eu tenho uma cliente que tem 3 milhões. Então, ela lança a mão desse, aspas, poder de influência que tem para gerar receita. Receita que vem de tudo quanto é tipo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no caso dessa moça, cujo nome, à obviedade, eu manterei em sigilo, até porque é uma questão que envolve direito de família, ela tem quase 3 milhões, 2 milhões, 800 e poucos seguidores. E se uma empresa, por exemplo, lança um equipamento novo e quer vender, eles simplesmente falam, estou te mandando esse produto. Me faz uma postagem de 1 minuto. Acabou. Ela ganhou o produto. Então, ela vai ganhando coisas que, evidentemente, são materiais e que vão se acumulando, se aglomerando no guarda-roupa, na garagem, sei lá onde, e que, quando ela morrer, é fácil, dispara. E todo o prestígio somado a esse volume insano de seguidores que ela tem e que, inquestionavelmente, talvez não tenha um valor, uma atribuição financeira direta, mas tem inequivocamente um valor agregado
que, evidentemente, transcende a capacidade de raciocínio, pelo menos, deste professor. Moral da história, gente. Qual que é o grande problema nessa situação toda? Nós estamos de um silêncio legislativo ensurdecedor. E o trocadilho não é feito desintencionalmente. Ele é feito de propósito, porque a gente sabe que a evolução da sociedade acontece de uma maneira muito mais célere, muito mais rápida do que a evolução de um processo legislativo qualquer. Sobretudo quando estamos de um ano eleitoral, como é o nosso, em que as coisas ficam literalmente guardadas numa gaveta, e se as coisas derem bem, ou seja, aquele cidadão for eleito, aí ele toca o projeto para frente, se não for paciência, venha outro e eventualmente apresenta outro projeto, que ele não vai querer utilizar o projeto do anterior para dar prestígio para ele, e essa bola de neve inesgotável acaba fazendo com que o processo legislativo se torne, nesse país, absolutamente retrógrado e moroso. E digo retrógrado não porque ele não vem atualizado, mas sim porque ele vem tarde demais. E, às vezes, a própria jurisprudência já cuidou de solucionar os problemas, porque, afinal de contas, nós, advogados, não podemos ficar silentes diante da lacuna legislativa e temos, aliás, com respaldo na lei de introdução, que lançar mão da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito, da equidade, da própria jurisprudência da doutrina para formular pretensões ao judiciário, que, aliás, por força do princípio da vedação ao non-liquid, não pode deixar de julgar. Qual a provocação que o professor Maia faz? Doravante, daqui para frente, façam o que eu faço neste escritório, de onde com vocês converso agora. O que eu faço aqui? Eu, ao longo desse período de pandemia, adquiri, e vou usar essa expressão, eu imagino que uns 8 ou 9 clientes só relativamente ao processo de inventário. Pessoas que me procuraram porque familiares próximos, porque cônjuges, companheiros morreram. Me procuraram para fazer inventário. Eu tenho aqui um protocolo no escritório que foi, eu diria, mais ou menos há uns 3 ou 4 anos, alterado para passar a incluir, e nós estamos falando de 2, 3, 4 anos para trás, o acervo digital como algo a ser catalogado num processo de inventário. As pessoas, quando procuram um advogado, pensam em partilhar, repito, cotas, ações, pensam em partilhar investimentos, fundos de ações, XP, personalité, safra, legal, bacana. E o que eu faço com o Bitcoin? Que tem um monte de gente hoje que tem. O que eu faço com isso? Como é que eu inventaria o Bitcoin? Você perguntou para o seu cliente se o morto tinha deixado alguma coisa nesse sentido? É óbvio, né? Que a depender do nível de cliente que você tem, ele não vai nem saber o que significa isso. Mas existem muitos clientes que estão hoje, digamos, absolutamente antenados e estão direcionando os seus investimentos para as tais moedas criptografadas, que evidentemente têm valor. E o que eu faço com isso? Então percebam, olha do que nós falamos até agora, o tanto de coisas que nós temos para discutir nesse caminho do chamado acervo digital. 1. Acesso às mídias sociais. O que eu faço com o perfil de Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, quando uma pessoa morre? 2. O que eu faço com as senhas de acesso a e-mail, as senhas de login em computadores? O que eu faço com as senhas de A, B, C, D, E, acessos? E aí a gente parte para o caminho bifurcado das coisas dotadas de valoração econômica. O que eu faço com os bitcoins? O que eu faço com os jogos online que estão vinculados a um ID? O que eu faço? E eu tenho aqui no escritório, eu nem citei isso, mas eu não lembro por quê. Não sei. Mas na época, quando eu comprei as licenças da Microsoft para usar em todos os computadores do escritório, eu comprei ela vinculada ao meu CPF e não ao CNPJ do escritório. Não sei se o CNPJ era mais caro do que o CPF, e aí eu quis economizar um pouco, não tenho certeza. O que eu sei é que eu tenho a licença da Microsoft, que expira, aliás, foi feita a renovação agora, no mês de outubro, só em outubro do ano que vem. E aí, o que faz quando o Maia morre? A gente joga isso fora? Esse patrimônio faz parte. O que a gente faz com as músicas que o Maia comprou? Qual destino será dado aos livros que tem o Maia? Esses aqui é fácil. Pega os meus alunos e distribui. E o que eu faço com os livros que estão aqui armazenados no meu ID,
numa plataforma chamada Evernote. Estas respostas, meus queridos, só serão dadas se nós, enquanto advogados, e nós estamos diante da nossa casa, formos o suficiente provocativos e começarmos, com todo respeito, evidentemente, a chacoalhar o judiciário para que as decisões comecem a se avolumar na primeira instância, para que as decisões da primeira instância comecem a gerar precedentes no Tribunal de Justiça, para que os precedentes do Tribunal de Justiça se transformem em jurisprudência, positiva ou negativamente, para o lado A ou para o lado B, e mais audaciosamente, para que um recurso especial bata no STJ e a gente tenha um julgamento de um órgão de natureza federalizada que tenda a pacificar a compreensão disso em todo o país. Se quiserem fazer uma pesquisa para ratificar uma parte do que eu estou dizendo, entrem no site do Tribunal de Justiça e coloquem a expressão acervo digital ou herança digital no campo de busca. Você vai ver a mesquinhez de decisões que nós temos se comparada a outros tantos assuntos que a gente está acostumado a lidar. E por que essa mesquinhez? Porque ninguém está se preocupando com isso e o judiciário não está sendo provocado, no meu ponto de vista, a contento. Naquele checklist que eu disse a vocês, que atualizei há uns 3, 4 anos atrás, eu tenho lá, o falecido deixou senhas em algum lugar anotadas, para que você tenha acesso aos perfis. Ele deixou alguma diretriz ou alguma recomendação sobre o que ele quer que aconteça com os perfis sociais que ele tinha? Óbvio. Antes disso, você vai perguntar, ele tinha perfis sociais? Tinha. Ele disse a vocês o que ele queria que acontecesse? Não. E aí é um problema, mas por finalzinho da nossa exposição eu vou dar a vocês a minha impressão sobre o que deve ser feito daqui para frente, até que pelo menos nós tenhamos processo legislativo. O falecido deixou álbuns digitais em seu acervo. Eu nunca me esqueço de um cliente que nós tivemos aqui no escritório, isso deve fazer uns 10 anos mais ou menos, ele tinha uma pilha estúpida, sob o ponto de vista numérico, de CDs. Ele era um musicista, o cara tinha uma fantasia maluca por música, não era um cara que gostava de televisão, o negócio dele era a radiofonia, e ele tinha uma leva significativa de DVDs, CDs, enfim, empilhados, todos de maneira muito bem organizada, todos planilhados, de maneira absolutamente coerente. Você via lá na listagem dele onde é que está tal CD, só faltava apertar o botão e ele pular para fora, você identificava lá. Muito, muito, muito admirável a organização que esse cara tinha, que Deus o tenha. E nós tivemos que levar isso para o inventário. A Hebe Camargo deixou, não sei se vocês acompanharam isso, uma infinidade de sapatos a inventariar. Vocês chegaram a ver isso ou não? Então, com essas coisas que você consegue colocar na mão ou no pé, todo mundo se preocupa. E com aquilo que tem valor e que está aqui, ó? Por que não nos preocuparmos com isso? Por que não direcionarmos a nossa atenção? O grande problema é que nós temos aqui no país a cultura, aliás, duas culturas que são, uma delas absolutamente inadmissível e a outra absolutamente preconceituosa. Qual é a cultura absolutamente inadmissível? As pessoas enxergam a nós, advogados, como custo. Eu já vi várias vezes, eu troquei faz um mês de assistente, a minha assistente anterior se desligou do escritório e foi trabalhar num outro segmento, e aí eu contratei uma outra pessoa, que aliás está indo muito bem, e ela se assustou com a seguinte informação: o que acontece? Isso deve acontecer com vocês também. Ligam aqui no escritório, eu estou com uma situação urgente, eu preciso falar com o Maia, ele tem que me atender, pelo amor de Deus, vê se pode ser hoje, não sei o que lá e tal. E ela segura toda essa informação, ela que cuida da minha agenda, ela dispara um e-mail padrão para o cliente, dizendo o seguinte: caro cliente, informamos que o Dr. Maia tem disponibilidade para hoje, às 4 da tarde. Caso haja interesse, informamos que o valor da consulta é de X reais e que o atendimento, o valor tem que ser pago ou antecipadamente ou na hora do evento. Antecipadamente, se for virtual, se for presencial, na hora. Nós temos convênio com o estacionamento tal, na rua tal, o senhor pode até lá, não vai pagar estacionamento tal. Por favor, confirme a sua presença. E aí o que acontece? Ou as pessoas somem, ou as pessoas ligam para dizer que surgiu um imprevisto. E aquela urgência é colocada de lado. Moral da história: as pessoas não enxergam como custo, elas querem que nós passemos informações gratuitamente, como se aquela famosa olhadinha rapidinha
não merecesse a nossa cobrança, afinal de contas, o nosso trabalho é intelectual, e como não há, supostamente, cansaço físico, há uma sensação social de que a gente tem que prestar informação de graça, e isso é inadmissível. Isso eu faço aqui, ó. E, aliás, com um baita tesão, por uma razão muito simples. Aqui eu não sou advogado, aqui eu sou professor. Então, não confundo as coisas, eu separo muito bem. Como professor, a gente vai embora. Como advogado, não. O outro ponto cultural, e esse eu falei que era lamentável, que era triste, é o fato de que as pessoas têm asco para falar sobre morte. Então, elas não querem pagar o advogado e muito menos para falar sobre morte. E aí, qual é o problema? Não sei se vocês sabem disso, mas a cada 10 pessoas que morrem, uma tem disposição de última vontade. E olhe lá, isso numa visão paulistana, tá? Porque se a gente for migrar para o estado, se a gente for migrar para outros estados, esse número salta de 1.000 para 1. Ou seja, as pessoas não têm testamento. É só a gente perguntar aqui, ó. Nós temos na sala agora cerca de 20 pessoas. Quantos de vocês têm testamento além de mim? Vamos ver quem responde. Por quê? Porque se não é advogado, não quer pagar para ter a informação, não quer investir no advogado para ter essa informação. E se é advogado, casa de ferreiro, espeto de pau, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e aí pode ser que não dê tempo, porque a morte vem antes do amanhã. E aí qual é a consequência? As pessoas morrem sem ter as suas disposições de última vontade delineadas num papel intitulado testamento. E aí é justamente essa ausência de disposição volitiva que faz com que se delegue ao judiciário a solução para esses conflitos que decorrem, repito, e agora eu somo as duas informações, não apenas do silêncio legislativo, mas também do silêncio do morto. E o que nós, advogados, portanto, temos que fazer é começar a incentivar as pessoas a fazerem as suas disposições de última vontade, para que quando a gente estiver diante de um cliente que nos procura para dizer que esse que lançou mão do testamento como disposição de última vontade morreu, nós consigamos provocar o judiciário para que ele tenha, no mínimo, uma direção a seguir, e aí a gente faça aquilo que eu falei. Nós tenhamos as decisões interlocutórias ou definitivas em primeira instância, que geram recurso e que começam a abrir precedentes, e esses precedentes viram jurisprudência que talvez seja encabeçada ou modificada pelo tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, essas provocações precisam partir de nós. E agora que eu fiz toda essa introdução, essa reflexão provocativa, eu vou começar a dar a vocês algumas explicações sobre o que fazer e como fazer. Vamos lá. Houve um caso na Bahia de uma senhora que perdeu uma filha de 20 e poucos anos de idade, eu não sei se vocês acompanharam esse caso, e ela pediu na justiça, acesso à senha do perfil do Instagram da filha para que ela pudesse ter acesso às informações que a filha tinha deixado lá de modo armazenado, as publicações que ela tinha feito, as conversas mantidas no direct, enfim, para que ela tivesse acesso de um modo liberal ao perfil social. O que vocês imaginam que aconteceu? Qual foi a posição do juiz? Aliás, eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Ô, Rê, se você morresse, e isso vai acontecer, eu espero que não seja em breve, o que você gostaria que acontecesse com os seus perfis sociais? Já parou para pensar nisso? Já, eu deixei a cargo da minha filha. Tem um formulário que você preenche na administração dessas plataformas digitais, que você pode escolher a pessoa que fica responsável pelos seus perfis. E no meu caso, eu deixei minha filha responsável. Andressa, você fez alguma coisa ou não? Você é casada, Andressa? Desculpa a minha... Não, sou solteira e ainda não fiz, porque culturalmente eu acho que a sociedade não está preparada para essa questão mais digital. E muitas vezes os familiares nem sabem que você tem esse acervo, que você tem perfil, enfim. Até fora um pouco da nossa realidade, por ser uma coisa que até, para mim, é novidade isso que a Renata está contando, que é possível já destinar esses perfis a um administrador que fique no meu lugar, né?
Não é destinar, tá? Para ter acesso, porque não haverá, né? não haverá transmissão. É só uma liberação de acesso para que a pessoa tenha, doravante, a condição de, eu diria, gerir de maneira mais compacta, com poderes menores do que, de fato, nós, enquanto titulares, temos, os perfis que a gente deixar. Porque não há uma liberdade como a que nós temos hoje, tá? E aí essa senhora, esta mãe, pediu acesso às contas da filha. Só que nós temos um problema que eu achei que vocês iam trazer à tona e não trouxeram. Quem aqui dos que estão nos ouvindo, escreva no chat, por favor, é casado e tem amante. Quem tem? Não vai responder, né? Mesmo que tiver, acho que a pessoa não vai se manifestar. Se eu tivesse na sala de aula agora, eu ia descobrir quem tem, porque as pessoas, quando têm, elas já dão um gesto que é característico de quem está devendo. Mas, enfim, ainda bem que isso está fechado entre nós aqui. Se você tem amante, se você tem um filho fora do casamento, se você tem alguma pendência financeira que você não quer que uma pessoa da sua família saiba, enfim, eu tive um caso de um cliente que falou, olha, o meu pai foi meu fiador, olha isso, o meu pai foi meu fiador, eu atrasei o pagamento da locação, a ação foi proposta contra mim, locatário, e meu pai, fiador, garantidor fidejussório, o imóvel do meu pai foi penhorado, eu estou lutando para tentar tirar esse imóvel da lama, dizia ele, e se o meu pai ficar sabendo, ele morre. Olha isso. Se meu pai... Então, perceba que nem sempre há uma maldade por detrás do intuito de esconder informações. Às vezes você quer preservar a vida de um ente querido, como nesse cliente. Óbvio que o cara que tem amante vai querer esconder a conversa furada que ele tem com a amante. É evidente que o cara que tem um filho fora do casamento e fez isso numa manobra estúpida, vai querer esconder isso da sua esposa, do seu marido, enfim. Mas é evidente que há também aquelas escusas que são compreensíveis, que o cara não quer que o pai saiba, porque senão o pai morre quando tomar conhecimento de que a única coisa que ele tem na vida, que é o imóvelzinho situado na periferia em que ele mora, e que tem lá a sua escritura, que para o pobre, e aí eu me refiro agora ao pobre financeiro, é o que mais importa, está penhorado numa dívida que o filho deixou. Então, a coisa não é tão simples quanto parece, e eu vou dizer o porquê para vocês. A gente tem a herança, olha só o que eu vou dizer agora, a herança como um direito fundamental. A herança está assegurada no artigo 5º da Constituição Federal. O direito à herança é consagrado em cláusula pétrea e, portanto, a todos deve ser direcionado. Ponto. Por outro lado, se a gente partir... Olha só onde eu estou chegando. Eu disse a vocês que a expressão herança digital não era mais adequada, que ela é pura e simplesmente herança, e que uma das espécies desse termo herança é o acervo digital. Disse eu a vocês, há poucos instantes, que o acervo digital se bifurca entre coisas que são financeiramente mensuráveis e coisas que não são mensuráveis. Então, portanto, se as coisas mensuráveis, bitcoins, livros e assim por diante, são parte desse acervo e devem ser inventariadas, em princípio, aquilo que não tem valor, perfis sociais, e também faz parte do acervo digital, também deveria ser inventariado. Então, portanto, numa análise, como é que eu posso dizer, unilateral, nós poderíamos afirmar, sem muita hesitação, que qualquer pessoa poderia, por meio de requisição judicial, ter acesso a qualquer perfil de qualquer pessoa que morreu, obviamente, se comprovado o elo parental. Todavia, nós não podemos levar este aspecto de modo isolado em consideração. E por que não, Renata? Por uma razão muito simples. Esse direito constitucional à herança se choca frontalmente com outro direito constitucional que muito provavelmente tem até mais força do que esse direito, que é a privacidade. Direito à privacidade que está consagrado também na Constituição Federal e que está atrelado umbilicalmente à dignidade da pessoa humana. Eu tenho direito à minha privacidade, à inviolabilidade das minhas contas, do meu domicílio, da minha casa, das minhas senhas. Tudo isso é inviolável. Então, peraí. O que você está dizendo, Maia? Eu estou dizendo que no que tem valor econômico, naquilo que se pode atribuir valoração, está fácil.
Você coloca valor, joga no inventário e transfere. É simples. Agora, aquilo que não tem, e sobretudo as contas nos perfis sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter e assim por diante, já gera mais problemas e reflexões. Já torna mister um aprofundamento maior desse embate. Vocês sabem qual foi a decisão de Sua Excelência, o juiz lá na Bahia? Não vou liberar. Ah, mas eu sou a mãe. Ela não tinha filhos, eu sou a única herdeira e a única coisa que eu quero é guardar as lembranças da minha filha. Tá bom. A sua filha achava que os advogados eram custo, a sua filha tinha asco de falar de morte, sua filha, portanto, não deixou nada escrito sobre orientação de ninguém. Então, eu entendo que, constitucionalmente, o princípio da privacidade, ou a ideia maior da privacidade, se sobrepõe ao seu direito hereditário. Nego. Entendem o ponto ou não? Fala, Rê. Você quer falar alguma coisa? Então, e eu também acredito que, além da preservação da privacidade do de cujos, eu acho que tem que se levar em conta também que, quando você conversa via direct ou em private com as outras pessoas, você tem que respeitar a confiança e a privacidade desses terceiros que estão envolvidos nessas conversas. Né? Não é só uma questão de privacidade do de cujos. Existem terceiros que conversaram com esse de cujos em confiança, assuntos extremamente pessoais e que não pode ser liberado assim. E nós vamos mais longe. Você tem quantos irmãos, Rê? Uma só. Você, Andressa? Eu tenho 4. 4 irmãos. Eu vou te explorar agora. Tem algum desses irmãos com quem você tem mais afinidade? Tenho, que mora comigo, que estava me ajudando a instalar o Zoom. Legal. E tem algum irmão com quem você não tenha tanta afinidade, assim, que tipo não cheira nem fede? Não é que você não gosta, mas que Sempre tem, aquele que a gente não vê. Tem um mais distante, que eu quase não vejo. A Andressa morre. Não tem descendentes. Os pais são pré-mortos. Cônjuge, ela já disse para nós aqui que não existe. Para onde vai a herança dela? Para a linha colateral até o 4º grau. Quem são os colaterais mais próximos que nós temos? Os irmãos. Quando a Andressa morrer, o juiz não vai querer saber se este irmão de quem ela falou com mais carinho era o único que tinha acesso ou que poderia ter acesso ao seu perfil, e se aquele com quem ela tem um distanciamento maior deveria ficar literalmente distante dessas informações, porque essa não é a ocupação do magistrado. Ele vai dizer o seguinte: irmão, tá no 2º grau? Tá, então tó a senha para todo mundo. E aí, aqueles irmãos que eventualmente não são benquistos no seu dia a dia, acabam se tornando titulares do mesmo direito daqueles com os quais você mantém um baita relacionamento. Eu estou só aqui, de maneira absolutamente prática e direta, pegando uma situação corriqueira que surgiu agora para a gente tentar entender, nesse universo global de variantes que teremos em todos os inventários que faremos, apenas uma das problemáticas que podem surgir diante da dissipação, eu diria, desmedida, desordenada das senhas das pessoas que falecerem. Vamos lá, agora chegou um momento importante e eu vou mostrar para vocês. Meninas, se der algum problema, vocês me avisam aí que eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Eu vou começar a compartilhar com vocês alguns projetos de lei que visam a modificar não apenas o Código Civil, mas outras legislações e que têm por finalidade cuidar dessa questão da herança digital ou do acervo digital, como eu prefiro dizer. Vamos lá, vou mostrar alguns projetos aqui, tá? Nós temos o projeto 6468 de 2019. Esse projeto está em trâmite no Senado Federal e olha só o que ele diz. São projetos, na maioria das vezes, enxutos, tá? Enxutos, objetivos e que, por sua vez, por serem tão comedidos, acabam não englobando todas as variantes. Olha o que diz este projeto. Esta lei altera o artigo 1788 do Código Civil, a fim de dispor sobre a sucessão de bens e contas digitais do autor
da herança. Perceba que, tecnicamente, ele já é até um pouco mais adequado, porque ele fala em bens digitais. Tudo bem, acervo digital, bem digital, maravilha. E fala em senha, separando isso das coisas. O artigo 1788 do Código Civil passará a tramitar com o seguinte dispositivo. Está aqui, ó. São transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança. Perceba que esse projeto é absolutamente audacioso, porque ele usa uma expressão que não me apetece, que não me traz boas reflexões. Todos é muita coisa. Quando você diz todos os conteúdos, putz, tudo, mas tudo mesmo? Então, perceba como a coisa começa a ficar, eu diria, mais polêmica do que já era. Vamos para outro projeto. Deixa eu fechar esse aqui. Aliás, se vocês quiserem, eu acho que nem precisa, porque eu já estou colocando os números aqui, vocês podem levantar. Mas, se quiserem, eu disparo esses projetos todos para a OAB de Santo André e as meninas se encarregam de encaminhar eles para vocês. Aí vocês colocam aí no chat que eu vejo o que a gente faz. Vamos para o próximo projeto. Espera aí, que fechou aqui o compartilhamento de tela. Vamos de novo. Vamos para o próximo. Compartilhar tela. Acrescenta o capítulo... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para poder ler. Acrescenta o capítulo 2A e os artigos 1797A e 1797C também no Código Civil, para dizer o seguinte: esta lei estabelece normas a respeito da herança digital, fica acrescido o capítulo 2A, o artigo tal. Herança digital. A herança digital defere-se como um conteúdo intangível, até aí tudo bem, do falecido, tudo o que é possível guardar, tudo de novo, outra expressão que não me apetece, tudo o que é possível guardar ou acumular em espaço virtual nas condições seguintes: senhas, e perceba que não há restrições. Quais senhas? Todas, está escrito aí. Redes sociais, todas. Contas de internet, e isso envolve todas as contas que nós temos. A gente sabe que eu tenho conta, por exemplo, na Amazon Prime, eu tenho conta na Apple Music, tudo isso, evidentemente, foi pago, porque são assinaturas pagas, eu tenho conta no Spotify. Tudo isso transmite sem nenhum tipo de dosagem. Qualquer bem ou serviço virtual e digital de titularidade do falecido. 1797B. Se o falecido, tendo capacidade para testar, não o tiver feito, a herança será transmitida aos legítimos. Aí já chama a atenção positivamente no meu modo de pensar, porque se coaduna com a reflexão que eu fiz com vocês, no sentido de que a sociedade nos enxerga como custo e tem asco para falar de disposição de última vontade. Quando isso começar a mudar e as pessoas começarem a direcionar o que desejam que aconteça por meio dos seus testamentos, a tendência é não apenas que os problemas sejam mitigados, mas, sobretudo, que a situação para a formação da jurisprudência fique mais simples. O trabalho do judiciário, e até mesmo o nosso, será menor, dada a existência de previsibilidade por parte do testador do que ele gostaria que acontecesse quando ele falecesse. Cabe ao herdeiro definir o destino das contas do falecido, então ele pode, eventualmente, encerrar a conta, eventualmente monetizar a conta. Abra parênteses aqui rapidinho. Esses youtubers, uma profissão nova que foi criada aí em razão dos tempos modernos em que vivemos, estão gerando receitas bilionárias por vídeos, às vezes inteligentes, às vezes infantis, muitas vezes nada engraçados, outras muito, com YouTube. Não sei se os senhores conhecem o sistema de remuneração do YouTube, mas vocês estão acostumados, vai acessar algum vídeo que interessa, aí do nada você está assistindo o vídeo, está no auge de uma explicação, de uma piada, enfim, de alguma coisa, e de repente aparece uma propaganda da Audi, aparece uma propaganda da Rexona, aparece uma propaganda de outra empresa qualquer,
para, naquele lapso temporal, chamar a atenção das pessoas. Não sei se os senhores sabem, mas isso já acontece a longa data. Só que recentemente no YouTube. Quando que isso acontece? Na televisão. Eu tive o privilégio de estudar, de ser aluno de um dos pais do Código de Defesa do Consumidor, professor José Geraldo Brito Filomeno. E ele dizia que na época em que ele era promotor de justiça e depois procurador de justiça, ele foi muitas vezes acionado para que houvesse intervenções do Ministério Público nas propagandas, porque eu nunca tinha reparado nisso antes dele falar, mas se está no intervalo de uma novela qualquer, você pode perceber que na parte da manhã, no domingo, está passando um programa de esporte, sempre vem uma venda de carro, vem um anúncio da Hyundai, vem um anúncio da BMW, vem um anúncio da Mercedes, porque o público que está assistindo aquele programa tem interesse naquilo. E aí o tom do som sobe. Reparem isso. As propagandas fazem com que a entonação mude, o tom da televisão sobe sem você mexer no controle, e isso faz com que subconscientemente você preste atenção. O que o YouTube está fazendo hoje é o que a TV faz a longa data. Você está no pico de uma explicação, pum. E quem é que traz a publicidade para dentro do YouTube? O cara que faz vídeos, inteligentes ou não, que viralizam. E aí ele começa a receber uma parte, uma fatia apequenada, mas uma fatia da publicidade que foi paga por esse anunciante. E o nome disso é monetização. Então perceba que tem gente gravando música, contando piada, fazendo anedota, ou atraindo a atenção de crianças, que está ganhando uma baita de uma grana gravando vídeo. Tem o que de errado nisso? Nada. A única coisa de errado é nós, advogados, não estarmos nos preocupando com isso do jeito que tem que ser preocupado. Que é, literalmente, o YouTube pertence ao Google, fazer com que, uma vez falecida uma pessoa que tinha um perfil que monetizava, jogar isso no inventário. Jogar isso no inventário, talvez não para que a pessoa tenha o que a Renata falou, administração do perfil, mas sim para que a pessoa continue rentabilizando. E agora vocês entendem por que eu falei do Michael Jackson no começo. Porque ele vendeu mais morto do que vivo e continua vendendo. Assim como esses que estão no YouTube, que talvez, se não forem consagrados, caiam no esquecimento em algum tempo, mas aqueles que já têm um espaço consolidado, se morrerem, manter-se-ão estáveis no mundo virtual, eu diria, perenemente. Nós, portanto, temos que nos preocupar com isso. E o grande problema é que as pessoas, fecha agora os parênteses e volta para a nossa exposição de tela, não têm se preocupado com esse aspecto, têm deixado isso de lado. O judiciário, sabemos todos nós disso, age, e é até paradoxal essa afirmação, por inércia. Se você não bater na porta, o juiz não vai te dar o direito. Então, a gente, como ferramenta de aproximação entre o jurisdicionado e o Estado, tem que fazer esse papel de provocação para que o juiz tenha a chance de se debruçar sobre essas pretensões, aspas, novas. Transformá-los em memorial, deixando o acesso restrito aos amigos confirmados e mantendo apenas o conteúdo principal. Apagar todos os dados ou remover a conta do antigo usuário. Cuidado com isso aqui, tá? Eu vou dizer o porquê, e agora chegou a hora de a gente falar sobre aquilo que a Renata citou, da eleição da filha dela como curadora do seu perfil. Os meus perfis também estão nessa mesma matemática. Na medida em que o Maia morre, a minha esposa passa a gerenciar esses perfis por uma razão muito simples. Além de ela ser a mulher com quem eu me deito toda noite, eu não tenho absolutamente nada para esconder. Ela passa a tocar tudo. Afinal de contas, é nela que eu confio e assim vai. Isso eu fiz. Isso está eleito no meu perfil. Então, o que acontece? Maia morreu. Pega essa certidão de óbito, dispara-se para o Google, para o YouTube, dispara-se para o Instagram, para o LinkedIn, para o Facebook, para o Twitter e diz, ó, esse titular aqui morreu e eu quero transformar esse titular ou esse perfil, melhor dizendo, em memorial. Para quê? Não sei, por vários motivos. Para que as pessoas postem mensagens. Pô, aquele professor era engraçado, ele era chato pra cacete, ele falava demais, ele falava de menos. Enfim, e aí aquilo, de alguma maneira, positiva ou negativamente, alimente quem
disposto a gerir este perfil está e quem tem interesse na manutenção das informações. Eu me recordo que eu tive um amigo que faleceu em 2014 em razão de um AVC e era comum, e ao mesmo tempo em que é hilário, é trágico, as pessoas continuarem mandando mensagem para ele, porque nessa época não existia isso. E aí, cara, vamos tomar uma cerveja? E acima, 3 linhas acima, estava escrito luto. Pô, vamos tomar cerveja com cadáver? Como é que você vai fazer isso? E as pessoas, talvez pela correria do dia a dia, acabam não se atentando, porque o perfil está no ar. E está no ar do jeito que sempre esteve. Então, a receita, a dica que este professor dá a vocês é de que vocês hoje, então logo a gente termina essa exposição, caso ainda não tenham feito, entrem em seus perfis e definam o que vocês querem que aconteça com ele. Porque você tem a opção de transformá-lo no memorial, que é o que a Renata fez, que é o que eu fiz, ou de extingui-lo. Então, tão logo bater lá no LinkedIn a certidão de óbito, o perfil sai do ar, até porque ninguém, imagino eu, desejará contratar uma pessoa que já está do outro lado. Eu espero que isso não aconteça. E, aliás, quando eu chegar do outro lado, eu nem trabalhar quero. Já trabalhei demais. Enfim, talvez eu dê aula, mas advogar, não. Vamos continuar. Tem mais projetos e daqui a pouco, meninas, eu juro a vocês que eu encerro com uma conclusão. Vamos lá, projeto de lei, mais um. Esse é um pouco mais amplo e ele tem por finalidade modificar a lei do Marco Civil da Internet. E ele tem a seguinte redação: os provedores de aplicações de internet devem excluir as respectivas contas de usuários brasileiros mortos imediatamente após a comprovação do óbito. A exclusão dependerá de requerimento dos provedores de aplicação de internet. Mesmo após a exclusão das contas, devem os provedores de aplicação manter armazenados os dados e registros pelo um prazo de 1 ano, coerente, porque às vezes tem uma troca de e-mail importante, às vezes tem alguma coisa que deva ser resgatada, digamos assim. Eu só não sei como é que isso vai se operacionalizar, né? Porque aqui no meu escritório, que é um escritório boutique, que atende com hora marcada, apenas com clientes sujeitos a pagar o meu valor e escolhidos a dedo, eu já tenho uma camada significativa de arquivos armazenados, e olha que o escritório vai fazer apenas 15 anos agora, em janeiro. Imagina um provedor ter que armazenar tudo isso de todo mundo que pedir isso. Então, a gente tem que verificar, inclusive, se sob a ótica física, isso é possível ou não, porque, afinal de contas, necessário será um baita de um provedor e impor isso aos órgãos de armazenamento me parece algo que foge um pouco do aspecto sucessório. Mais um projeto de lei. Artigo 1881 passa a vigorar da seguinte forma. Espera aí. Esse aqui eu quero deixar por último. Mais um projeto. Essa lei estabelece normas a respeito da herança digital. Esse aqui a gente já viu. Esse aqui, essa lei altera o artigo 1788. Também já vimos. Então, vamos lá. Aquele era o último mesmo. Deixa eu só achar aqui. Esse aqui. Vamos lá. Artigo 181 do Código Civil passa a ter a seguinte redação. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante instrumento particular, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, bem como destinar até 10% de seu patrimônio, observado no momento da abertura da sessão, a certas e determinadas ou indeterminadas pessoas, assim como legar móveis, imóveis, roupas, joias, entre outros bens, corpóreos e incorpóreos. Até aí, há apenas uma ampliação do elemento do Instituto de Direito Sucessório chamado codicilo. Vamos mais para frente um pouquinho. A disposição de vontade pode ser escrita com subscrição ao final ou ainda ser assinada de maneira eletrônica, o que já é uma inovação, valendo-se de certificado digital, dispensando-se a presença de testemunhas e sempre registrando a data da efetivação do ato. A disposição de última vontade também pode ser gravada em sistema digital de som e imagem, devendo haver nitidez e clareza nas imagens e nos sons. Existir a declaração da data da realização do ato, bem como registrar a presença de 2 testemunhas exigidas, caso exista cunho patrimonial
na declaração. A gente tem chamado isso daqui, nós, estudiosos do direito de família e sucessões, como um codicilo por vídeo. Codicilo por vídeo, ferramenta de que você pode utilizar uma tecnologia igual a essa, por meio da qual eu me comunico com vocês, um fone, microfone e uma câmera, e literalmente dizer, eu quero que, por ocasião da minha morte, o meu cargo vai para tal pessoa, as minhas contas em perfis sociais sejam todas canceladas. Olha só o que eu estou dizendo. Que haja, deixa eu fechar aqui para poder vocês me verem mais de perto, que haja a entrega dos meus livros digitais e das minhas músicas para a minha filha A, B ou C, que os meus livros digitais sejam entregues para a instituição de ensino em que eu leciono. Então, você pode, e aí é muito mais simples, diga-se de passagem, dispor de tudo isso por meio de advogado. Eu, particularmente, não me sinto ofendido com essa disposição, porque o advogado não é, lamentavelmente, indispensável sob o ponto de vista de requisito para a confecção de testamento. Tanto que, daquele número que eu passei para vocês ainda há pouco, há uma leva muito menos expressiva de testamentos feitos por profissionais do direito. A maioria deles é feita num modelo qualquer em sede de tabelião de notas. E isso, evidentemente, faz com que tudo se prenda a uma forma. E aí, chega no tabelião e fala assim, eu quero fazer um testamento, faz isso, faz esse teste. Eu quero fazer um testamento e quero dispor do que vai acontecer com meus perfis sociais, com as minhas senhas, com o meu material digital, com os meus livros, com os jogos no PlayStation, no Xbox, com as minhas músicas, com tudo aquilo que compõe o meu acervo digital e que eu, ao longo da vida, acumulei. E ver o que vai acontecer. Façam essa experiência e vocês vão ver o que vai acontecer. Para finalizar, Maia, a que conclusão chegamos? 1. O silêncio legislativo torna mister a nossa intervenção ainda mais agressiva, mais enérgica. E óbvio que para isso acontecer, nós precisamos atrair a atenção dos clientes e potencial para que eles se convolem em nossos clientes, meus e de vocês, a fim de que nós tenhamos a condição de os orientar a fazer o que, Maia? Preveja tudo em testamento. Porque a manifestação de vontade, quando externada por meio da via adequada, instrumento público particular ao cerrado, num documento revestido da solenidade que é inerente a ele, o testamento, o juiz, quando os olhos bater sobre esse documento, vai apurar o seguinte: foi feito certinho? Foi. Obedecidos os números de testemunha? Sim. Preservaremos, portanto, a máxima do direito civil, que é a manifestação de vontade. Se a manifestação de vontade foi externada de modo incontroverso e sem nenhum tipo de mácula, que demos a ela a força e a vazão necessária. É o que se espera alcançar. Então, para finalizar, ouso dizer que no que toca ao acervo mensurável, a solução é muito simples. Basta você pegar o certificado de bitcoins, basta você pegar a declaração do patrimônio pelo Xbox, pelo Facebook, pelo Twitter, seja lá como for, e literalmente transferir para o herdeiro. Agora, quanto aos perfis, eu tenho a minha ressalva e eu parto do pressuposto de que aquele juiz lá da Bahia correto estava quando deu mais vazão ao direito da personalidade, ao direito à privacidade, à intimidade, do que ao direito à herança. Então, é assim que eu me posiciono academicamente. É óbvio que, como advogado, a depender do cliente, do interesse dele, eu posso, eventualmente, defender uma linha ou outra. Muito obrigado. Estou aqui à disposição para bater um papo com vocês. Podemos começar as perguntas, Maia? Todas? Tem perguntas? A maioria das pessoas está com muita dúvida de como você valorar esse acervo digital. Como é que você coloca o valor, por exemplo, no inventário ou para uma transmissão, enfim, não sei como é que tecnicamente a gente pode falar para não estar falando errado para o público. Sim, sim. Como é que você coloca isso? Como é que você valora, né, esse acervo? Então, isso tudo depende. Eu sou um cara absolutamente organizado.
Se você falar assim, Maia, eu quero uma cópia da sua fatura do cartão American Express, final tal, do mês de setembro do ano 2017. Em segundos, eu abro minha pasta e te mostro. Porque eu tenho essa maneira de organização que, inclusive, eu aprendi por advogar. Moral da história, eu tenho também, Andressa, todas as notas fiscais de todos os equipamentos e produtos que eu comprei sob a ótica de acervo digital. Então, por exemplo, se eu quiser transferir o meu patrimônio ou, morrendo Maia, o inventário aberto, vai transferir os jogos do Xbox, é simples. É só pegar esses jogos, os valores deles constantes das notas fiscais vinculadas ao meu CPF e está feita a conta. Simples. Diga-se de passagem, muito simples. No que toca à inexistência das notas, putz, Maia, mas não tem nota, eu vou fazer o quê? Leve em consideração o valor vigente da data do óbito. Por exemplo, teve jogos que eu comprei para minha filha que custaram R$ 249, mas que hoje custam 99 pau. Aos olhos do herdeiro, não interessa saber quanto o Maia pagou. Porque quando você compra um carro de 100 pau e a pessoa morre 2 anos depois, você vai inventar ele por 60, por 70. Então, se você quer obter informações sobre o valor, quanto custa o jogo hoje? Custa R$ 80? Então, é aquele o valor da data do óbito, é ele que será levado em consideração para efeito de transmissão. E aí, óbvio, que vai servir de base para a tributação. O que eu tenho notado, Andressa, é que na prática, se as pessoas têm acesso ao login e à senha daquele que morreu, ele simplesmente continua usando. Não quer fazer, não quer saber de pagar inventário, de pagar imposto sobre aquilo, e continua usando. E vai usando. E vai usando. Hoje em dia, olha como isso é estúpido, se a gente for analisar bem. Eu vou fazer aqui ao vivo para vocês verem. E vou fazer de duas formas. Olha aqui. Se eu apertar aqui o meu Apple Watch, eu dou 2 cliques aqui, ó. Automaticamente. É que não dá para vocês verem, né? Peraí. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Aparece aqui, ó. Dá para ver até de ponta cabeça. O meu cartão de crédito. E eu pago com cartão de crédito. Mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó. Tá aqui o cartão de crédito. Um dos que eu tenho cadastrado aqui. Se eu coloco o rosto, ele libera e faz o pagamento. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso carregar a OAB, porque ela é digital. Eu não preciso carregar a CNH, porque ele é digital. Eu não preciso carregar o documento do carro, porque ele é digital. Mas, lamentavelmente, as pessoas, quando alguém morre, só se preocupam em inventariar a porcaria do aparelho. E esquecem de tudo que dentro dele está. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, para a gente responder mais diretamente a pergunta, tudo vai depender. Por exemplo, bitcoins. Como é que eu faço para avaliar? Geralmente, o mercado de bitcoins é muito parecido com o mercado de ações. Então, a pessoa vai buscar a corretora em que os bitcoins estavam sendo geridos, armazenados, comercializados, e a corretora vai emitir um certificado. E vai dizer, na data do óbito, ele tinha 0,00,3% de um bitcoin, o que totaliza R$25 mil, por exemplo. Tá? E aí, você pega esse valor e leva para o inventário. E aí, quando o juiz autorizar, o que a corretora vai fazer? Vai sacar o valor ou vai transmitir aquele valor, por exemplo, por meio de depósito judicial para o processo, e aí os herdeiros vão dividir, utilizar para pagar o imposto, enfim, seja lá como for. Mas uma das maneiras é essa. Fica mais difícil, e eu concordo, mensurar, por exemplo, o valor dos livros. Fica mais difícil mensurar o valor das músicas, porque tem música que eu comprei há 5 anos, sei lá, e está aqui, é minha. Mas quanto vale? Não dá para buscar o valor da época, o que, diga-se de passagem, nem seria recomendável, lance mão do valor vigente na data do óbito. É que a grande inquietação das pessoas que perguntaram insistentemente isso é a questão de cálculo do ITCMD, Sim, que sim, fica a base. meio perdido diante de você não ter uma tabela ou não ter uma forma mais corriqueira, como os bens, que a gente vai lá, procura IPTU, enfim, uma forma de saber quanto vale. E a questão dos bitcoins, como é que você faz a mensuração de bitcoins, por exemplo, se você não sabe que eles existem, ou quanto eles valem, se aquela pessoa tem ou não. Não, isso é fácil, isso é fácil. Quer ver? Deixa eu espelhar para vocês na tela aqui. Ó. Vou fazer uma busca para vocês rapidinho aqui, automática, instantânea, só para deixar isso bem claro. Vamos lá. Vou abrir aqui o Safari. Eu vou digitar uma empresa aqui,
que faz isso. Tá? Vou colocar aqui, ó. Foxbit. Se você colocar aqui, ó, se o cara tiver bitcoins nessa empresa, você tem condições de saber. Ó, isso aqui, ó, é tudo moeda, tá? Litecoin, True USD, Bitcoin. Isso aqui é tudo moeda criptografada. Olha o valor do Bitcoin hoje. Hoje, tá? Agora. Se eu quiser saber aqui, ó, de real para Bitcoin, vamos colocar o valor? Vou colocar aqui R$50. Não, 50 mil, né? Vamos pensar em número grande? R$1 milhão. Converter. 112 Bitcoins. Se a gente fizer o contrário, de Bitcoin para real, que é a conta que você vai fazer quando o diante estiver de uma morte de alguém que deixou Bitcoins. Coloca lá 2 Bitcoins. Quanto a pessoa tinha? R$178 mil. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? R$178 mil. E tem gente preocupado com o dólar a 5,40. Um Bitcoin, ou melhor, 2 nesse caso, valem R$178 mil. É muita grana, galera. Então tem gente que está investindo nisso. Eu lembro ano passado, foi em novembro do ano passado, o Bitcoin bateu a marca histórica de R$44 mil. Um Bitcoin 44. Todo mundo fala, nossa, mano. Imagina o cara que tinha 50 pau naquela época, R$50 mil, e era um investidor arrojado, digamos assim, não tinha o perfil conservador que eu tenho, eu não tenho coragem de fazer isso, e aí o que me falta é coragem mesmo, e o cara pegou lá 50 pau que ele tinha e comprou um Bitcoin, vírgula alguma coisa. Onde esse cara está hoje? E ele morre. E aí esse dinheiro vai ficar lá, perdido? Vai o cacete. Ele colocou 50 pau para ter um Bitcoin. E nós, advogados, temos que nos preocupar com isso. Então é assim, por exemplo, se você colocar no Google aqui, ó, quer ler, ó, corretoras de criptomoedas. Bitcoin é um gênero, aliás, desculpem, é uma espécie de um gênero chamado criptomoeda. Então, criptomoedas. Aí aparece aqui, ó. Uma taxa, inclusive, uma taxa, um gestor, e aí aparece aqui as corretoras que fazem o comércio de criptomoedas. E aí vocês, 5 corretoras para comprar criptomoedas, tem uma lista aqui. Tem certeza que o morto tinha, ou pelo menos tem indício? Pede ofício para todas. E aí eles vão dizer qual era o número de bitcoins que o morto tinha na ocasião do óbito. Manda mais, Andressa. Também teve uma dúvida que o pessoal também perguntou bastante, né, até acerca disso, se eu posso proibir o acesso ao meu acervo digital. Por falar, eu não quero que fique para ninguém. Na verdade, se você for pensar naquele acervo que é imaterial, aquele que não tem nenhum tipo de valoração, e vamos nos referir de novo às redes sociais, você não precisa nem de testamento. É só você dizer, ao contrário do que fizemos eu e a Renata, que por ocasião de sua morte você tem que seu perfil... mas se eu disser que eu não quero que ninguém tenha acesso, que ninguém veja nada, eu posso? Você não precisa dizer que você não quer. Basta você dizer que você quer que o perfil seja extinto. Se eu ficar calada... E ele vai ser. Não, se ficar calada, vai ser extinto. Vai ser extinto. Na medida em que o provedor tomar conhecimento da informação de que você morreu. Isso fique claro. Mas aproveitando até aquele exemplo dos meus irmãos, se eu quiser, por exemplo, falar só um, pode ver, os outros não, em que pese sejam irmãos, herdeiros iguais. Eu tenho esse direito de preterir um em detrimento eu posso te dizer o que eu penso diante da ausência de legislação sobre o assunto? No meu modo de pensar, sim. Porque se, por exemplo, quando eu faço um testamento, eu posso beneficiar um filho em detrimento dos outros, que dirá eventualmente restringir acesso a coisas que não têm valor econômico, porque eu acho que essas pessoas vão fazer mal a mim, ou vão fazer mal a tudo que eu fiz. Se eu fosse um advogado eleito por alguém que tinha esse interesse, eu faria questão de uma certa forma assemelhado ao requisito que se torna mister num testamento quando o assunto é deserdação, de externar
no testamento os motivos pelos quais eu não quero que ele acesse. Entendeu? Eu faria isso, para evitar que lá na frente haja como é que eu posso dizer, uma ignorância, um menosprezo desse meu desejo, dessa minha manifestação de vontade. Só a título de esclarecimento, Andressa, o judiciário, e no meu modo de pensar, essa é uma postura muito, muito, muito importante e aplaudível, tem mantido uma linha de reflexão muito bem clara e direcionada para a preponderância da manifestação de vontade no testamento em detrimento de eventuais máculas que existam em sua solenidade. Então, por exemplo, o cara manifestou a sua vontade, mas ele não tinha o número de testemunhas adequadas. Ele manifestou a sua vontade, mas uma das testemunhas era impedida ou suspeita e não podia ter participado, mas participou. Então, nesse tipo de contexto em que há esse choque entre a solenidade do testamento e a manifestação de vontade, a corrente jurisprudencial tem entendido que a manifestação de vontade se sobressai. O que me leva a crer que, diante de uma situação como essa que você acabou de narrar e que foi alvo de uma pergunta, que um testamento bem feito, com disposições justificativas do porquê que você quer que as senhas, os perfis, enfim, sejam disponibilizados apenas para o herdeiro A e não para o herdeiro B, me parece absolutamente cumprível, para não dizer outra coisa. Eu acho que isso pode ser levado a efeito, sim. Isso responder, evidentemente, de bate-pronto. Sim, é porque eu fico até pensando, né? Que nem o YouTube, quem tem esses YouTubes que ganham dinheiro com a quantidade de views que são dadas nesses aplicativos. Esse dinheiro, se eu falar que só uma pessoa vai ter acesso àquela rede lá, ainda que, de certa forma, eu tenho que dividir com todo mundo, porque, teoricamente, eu continuo tendo lucro mesmo morta, né? Ou a rede tem. A primeira pergunta que você fez foi em relação ao acesso. Acesso é uma coisa, o dinheiro é outra. Porque quando a gente fala no dinheiro, a gente está falando em privação de herança. Vejam só. Sim. Vamos lá. Vamos entender isso de maneira adequada. Uma pessoa tem um carro, uma casa, uma moto, um sítio e um apartamento. Você não pode, a não ser que seja feito do jeito certo, pura e simplesmente dizer assim, ó, eu quero que o meu filho receba tudo de todos os bens, vírgula, menos do apartamento. Não dá para você fazer essa triagem. Porque se você quiser fazer essa triagem, você tem que fazer o inverso. Que é, por exemplo, dizer assim, ó, eu quero que estes 4 bens sejam direcionados apenas para aqueles outros filhos. E aí esse filho que você queria excluir do bem número 5 foi excluído do 5 por outro meio. Então, uma coisa é você falar assim, eu quero que ele fique de fora. Porque quando você quando você aspira a deixar alguém de fora, você tem que fazer isso por meio de indignidade ou deserdação. Ambos institutos que exigem motivação. E o raciocínio para coisas que têm mensuração econômica, mas que são digitais, deve, no meu modo de pensar, ser o mesmo. Se você quer que a monetização vá para um herdeiro só da leva de herdeiros que você tem, você precisa partir do pressuposto de que aquela monetização tem que estar incerta, e incerta com S de inserida e não com C de incorreto, lá no conceito de patrimônio disponível. Então, por exemplo, você monetiza 5 mil por mês. Exemplo banal. 5 mil por mês. Total, 60 pau por ano. Você pode deixar aquilo para aquela pessoa? Pode. Mas por quanto tempo? Porque você tem que partir do pressuposto de quanto é que você está deixando de patrimônio. O cara deixou 10 milhões de patrimônio, putz, ninguém vai se importar com 5 pau por mês. Agora, se o cara deixou 100 mil de patrimônio, já deu merda. Porque aí você tem uma desproporção entre um patrimônio e outro. Então, essa conta sempre vai ter que ser feita. A explicação que eu dei anteriormente, o ponto de vista que eu explicitei anteriormente, se refere apenas àqueles logins que não geram nenhum tipo de receita. Agora, quando há financeiramente valores envolvidos, a coisa muda de figura, porque aí a gente entra no direito à herança, consagrado constitucionalmente, do qual as pessoas só podem ser privadas por indignidade ou por desedação. Porque daí a gente fica pensando que é difícil mensurar, você vai ter uma média, mas é variável. E como é que você vai falar em questão de disponível, por exemplo? Como é que eu calculo uma disponível de uma coisa que eu não sei qual é o lucro?
Então, mas não é difícil, não. Porque assim como se faz uma análise analítica ou até sintética de algum tipo de rendimento, por exemplo, é só você pensar. Eu tenho alguns investimentos modestos, mas tenho. Se eu quiser saber quanto o meu rendimento A gerou até agora, eu peço para o meu corretor falar assim, cara, quanto deu aí o rendimento A de dezembro do ano passado até agora? Ah, Maia, deu R$ 5. Então, eu sei que é um rendimento de merda, entende? E isso também pode ser feito sob a ótica do YouTube. Tudo isso pode ser feito. Interessante. Existe uma plataforma, eu uso ela, inclusive, aqui, não no escritório, porque, evidentemente, não tem nada a ver com o meu escritório. Eu já disse, e quem me conhece sabe que o meu escritório é um escritório boutique, que atua com clientes com agendamento, não tem massa, enfim. Mas na empresa de treinamento jurídico eu uso isso cotidianamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo banal. Eu vou lançar agora, no dia 25 de novembro, um treinamento, e isso eu estou fazendo marketing já sem querer, chamado Advocacia 3D. Qual é o objetivo? É ensinar o advogado que está começando a carreira, que é como que eu posso dizer, um bebê, sob o ponto de vista de gestão de escritório, de captação de cliente, obviamente com base e com apoio nas regras do Código de Ética, tudo de modo lícito. Eu vou ensinar esse cara a fazer isso, porque eu passei por isso e eu sei como é que faz. Eu cometi erros e eu tenho como livrar as pessoas de os cometer também, e eu sei quando o resultado vem, quando dá certo. E esse curso vai ser lançado agora dia 25 de novembro. Está na bio, na minha bio, inclusive, do Instagram, né? Um e-book que eu escrevi contando uma parte da minha história, justamente para dar lastro a esse curso. E aí, Andressa, eu fiz uma publicação recentemente, você consegue fazer a promoção dessa publicação, porque eu estou no Instagram como figura pública, você consegue fazer a promoção. E aí você consegue dizer por quanto tempo você quer que ela fique disponível e quanto dinheiro você está disposto a investir. Não sei se você sabe disso, mas você consegue, e eu faço isso, e por isso que eu estou dividindo a informação com vocês, você consegue definir na publicação o teu público-alvo. Então, eu quero que a publicação aconteça só aqui no município de São Paulo, eu quero que pegue São Paulo e ABC, eu quero que pegue São Paulo, ABC e Vale do Paraíba, eu quero que pegue o estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Acre. Então, eu defino, legal, vai para esses estados, eu quero que atinja o público de 25 a 45 anos, eu quero que desse público de 25 a 40 anos, 60% sejam mulheres e 40% sejam homens, e depois que terminou a promoção, eles me dão uma análise perfeita de todo o trabalho de publicidade que foi feito, de toda a entrega de resultado daquele merchandise, daquela publicidade. Moral da história. Isso o Instagram faz, na verdade o Facebook, né? Porque empresas do mesmo grupo. O Google faz também, por meio de um programa chamado Google Analytics. Não sei se vocês conhecem. Então, se você quer saber quanto uma pessoa vendeu no YouTube ao longo do último ano, para poder projetar isso com o inventário, é só pedir essa informação, porque a gente tem como acessá-la, entendeu? O que falta, Andressa, é justamente o que está acontecendo agora. É alguém, Maia, por intermédio de uma casa preocupada com a ascensão da advocacia, OAB Santo André, disponibilizar esse tipo de diálogo para que mais colegas nossos tenham acesso a essa informação. E aí, com acesso a essa informação, todo mundo vai crescendo numa reação em cadeia, e aí o cliente, no final das contas, acaba sendo... Quem está na faculdade agora é fácil, porque, de repente, o professor vai ter esse cuidado de transmitir essa informação. Mas, para nós, que já estamos no mercado há um certo tempo, tudo é muito cru. E as próprias famílias, eu não vejo muito a cultura de um saber da vida do outro, ou até de levantar isso, de falar, doutor, eu acho que tem, pelo menos, né? Faz aí uma busca mais aprofundada. Às vezes o escritório já manda vir tudo muito mastigado e não se dá o trabalho de procurar, de fazer um rastreamento disso, se é que esse rastreamento seja possível, para fazer o mais completo que é possível para todo mundo, né? Para ter uma divisão da herança, mas da herança como um todo, para não aparecer depois, de repente. Eu vou desviar um pouco a atenção de vocês e vou dizer a vocês uma outra coisa que eu faço e que tem por finalidade sair um pouco da caixa, pular fora do trilho,
para exercer uma advocacia diferente. Eu tenho uma execução de alimentos em trâmite no meu escritório e o devedor, segundo a minha cliente, era um devedor voluntário. O que quer dizer isso? Ele não pagava porque não queria, porque ele tinha condições. E aí a gente vasculhou, como vocês estão acostumadas a fazer, inclusive a Rei, na condição de presidente da comissão, sabe muito bem como é que isso funciona, vasculhamos, melhor dizendo, o CPF desse cidadão e não achamos nada. Qualquer advogado recém-ingresso na nossa profissão, muito provavelmente se daria por vencido, jogaria a toalha nesse momento e esperar o processo para o arquivo e falar para o cliente, daqui a um ano eu pesquiso de novo. O que eu fiz? E eu estou falando isso para que vocês também façam, tá? Não é com soberba. O que eu fiz? Eu falei, pera um pouquinho, onde é que esse cara mora? Ah, mora em São Paulo, capital. Eu falei, tá bom. Bom, quem mora em São Paulo, capital, geralmente consome mais em São Paulo, capital, do que em qualquer outro lugar. Eu pedi a expedição de ofício à prefeitura. Para quê? Para que a prefeitura trouxesse para o processo todas as informações relativas à nota fiscal. O cara vai na padaria e compra um Trident, ele põe CPF na nota? Põe. Aí ele vai aqui, do lado do escritório, agora abriu um hortifruti chamado Natural da Terra, aliás, excelente. Ele vai lá, gasta 100 pau com uma peça de carne e põe lá o CPF na nota. Aí ele vai e compra a geladeira. Ai, filha, você não faz ideia do que eu fiz com a vida desse cara. Pra vocês terem uma ideia, o casamento dele acabou, porque apareceu, o cara foi tão burro porque ele foi no motel com a amante e pôs CPF na nota. Então, imagina o tamanho do problema. E aí a mulher dele, que, aliás, era a advogada dele, viu a informação, era a advogada dele e estava, evidentemente, em conluio com ele, porque com ele dormia. A mulher viu a informação e o casamento foi para o vinagre, tanto que ela subestabeleceu sem reserva com outro advogado, porque achou lá a nota do motel. Então, o cara subestimou a minha inteligência e acabou com a vida dele. E aí, óbvio que veio um monte de informações relativas a consumo, e aí o juiz não hesitou em extravasar o poder, vamos dizer assim, jurisdicional que ostenta e caminhar para outros segmentos, inclusive com bloqueio de passaporte, suspensão de CNH, aquelas medidas coercitivas atípicas. Então, fecha o parênteses e volta para a nossa manifestação aqui. A gente tem que sair um pouco daquela mesmice de carro, casa, moto, carro, casa, moto, carro, casa, moto. Quando eu comecei a lecionar em Goiás, em 2012, eu me deparei com um mundo absolutamente diferente do nosso aqui. Eu sou um ser urbano. Eu cresci cheirando poluição. Eu lembro da casa da minha mãe, que na época se situava numa rua de terra, sendo asfaltada. Eu, enquanto estagiário, preenchi guias na máquina de escrever. E hoje em dia, nós estamos numa situação, eu diria, muito mais... como é que eu posso dizer a vocês? Confortável. Eu imagino vocês, meninas, acho que vocês devem ter feito isso também. E quem foi aqui no fórum para pegar processo em carga e carregar os volumes no carrinho? Lembra disso? Não? Hoje em dia, processo digital. E aí, quando eu fui para Goiás, eu comecei a fazer inventário de coisa que eu jamais imaginei que eu ia fazer, porque eu era um ser urbano, cheirando pó, poluição, com a cara preta, e de repente eu estou fazendo inventário de cabeça de gado. E aí a pergunta que eu fazia naquela época era: como é que eu apuro o valor da cabeça de gado? Quem é que vai me dizer isso? E eu, inquieto que sou, vou buscar informação, encontro e toco o pau. Então é assim, tudo o que eu fiz lá atrás, em 2012, quando comecei a advogar em Goiás, numa terra maravilhosa, aliás, eu comecei a fazer com os procedimentos direcionados à transmissão de acervo digital, que é o que eu recomendo que vocês façam. Infelizmente, não há respostas para tudo ainda diante de se tratar de uma situação crua, que ainda não amadureceu, que ainda está esverdeada e que precisa de um pouco mais de maturidade. Mas a nós, advogados, cabe a provocação. Vamos provocar, e eu estou aqui à disposição. Se vocês precisarem de alguma dica, eu vou tentando contribuir. E até, aproveitando esse seu à parte, eu posso dizer, então, que os meus processos digitais compõem um acervo digital? Os seus processos digitais, não, porque os processos não são seus, eles são dos seus clientes. Ou eles são materiais ainda que digitais? Não, os processos não são seus, os processos são dos seus clientes. O que é seu é o crédito que aquele processo pode gerar. E isso não é acervo digital, isso é acervo financeiro.
O meu escritório, por exemplo... eu digo o dinheiro que eu vou receber ali. Então, mas aí não é digital. Não, aí não é digital. Não. Aí não é digital. Aí é bem mensurável. Na verdade, isso é expectativa de percepção, né? É a mesma regra que a gente observa quando o assunto é precatório. Eu não faço inventário de precatório. Ah, mas como não, Maia? Claro que não. Mas não recebeu ainda? Eu vou achincalhar o meu cliente com o pagamento do imposto, botar lá o precatório no processo de inventário. O cliente vai ter que pagar o imposto para receber daqui a 5 anos. Não sei nem se ele vai estar vivo. Quando o dinheiro tiver para sair, a gente faz a sobrepartilha. Então, o raciocínio é o mesmo. Se o Maia morre, ele não vai deixar a estrutura física apenas. Não são os computadores que vão ser inventariados, não são as coisas tateáveis. Nós vamos ter que abrir toda a minha pasta de processos e verificar em cada um dos contratos o que o escritório tem de receita. E aí é óbvio, né? Eu estou fazendo um ajuste, porque, tecnicamente falando, essas receitas que há para receber não são minhas, são do meu escritório, pessoa jurídica. E aí, tributada a pessoa jurídica, no CNPJ, a gente faz, ao cabo do exercício, a distribuição de lucros, e aí sim viria isso para o meu inventário, obviamente dividindo de acordo com a minha participação. Essa questão de precatório é até interessante você falar, porque um cliente meu morreu, o precatório está depositado. E a juíza federal foi até bacana, porque quando ela foi, acho que, fazer a movimentação do processo, ela descobriu sozinha que ele faleceu, até porque ela descobriu muito antes, até de eu saber, porque a família, acho que com a perda, esqueceu de me avisar. E ela abriu prazo para eu dizer o que eu queria fazer com aquele precatório já depositado. Aí eu habilitei os herdeiros, ela aceitou a habilitação e vai liberar o precatório sem inventário. Então, eu achei bacana da parte dela, porque o valor não é pequeno. Sim. Não é pequeno, mas vai liberar sem inventário? Não. É um valor até considerável para ela liberar, sem questionar a questão do inventário, em que pese ele tenha deixado um testamento, mas que não tinha, né, esse... Então, mas a juíza vai liberar o valor sem o inventário? É isso que você falou? Vai. Ela já pediu para o presidente do tribunal da Justiça Federal aqui da Terceira Região transformar num depósito judicial normal, habilitou os herdeiros e está esperando a notícia do presidente de que isso virou um depósito para eu levantar. Tá, mas, Andressa, vamos esclarecer uma coisa aqui. Como é que você vai declarar isso? Veja só. É isso que eu queria saber. Vou te dar o meu exemplo. Meu pai faleceu em 2002, tá? Na época ele tinha casa, carro, um dinheirinho em conta, umas coisinhas simples, tá? Meu pai era um cidadão modesto. E dentre as coisas que ele tinha uma ação trabalhista contra a extinta TV Manchete. Lembram dela, não? Quem é novo não faz ideia do que eu estou falando, né? Que tinha aquelas bolinhas nas pontas do M, que foi sucedida pela Rede TV. O inventário do meu pai foi feito por mim há muito tempo, nem lembro quando, por via extrajudicial, então certamente foi depois de 2007. E quando foi ano passado, não, 2018, se eu não estiver enganado, foi feita uma ligação para o meu escritório, era a advogada, a quem, aliás, aproveito aqui publicamente para agradecer pela honestidade, ligou aqui no escritório e falou: doutor Maia, tudo bem? Tudo? Lembra de mim? Eu sou a doutora fulano de tal. Eu falei: não. Ela falou: então, eu advoguei para o seu pai em 2001, na audiência. Eu falei: nossa, audiência 2001. Ela falou: então, saiu o dinheiro. Eu: que dinheiro? O dinheiro da trabalhista do seu pai. Mas a Manchete faliu. Eu, ingenuamente, não tenho nada de trabalhista, a Manchete faliu. Eu falei: então, mas eles pagaram, venderam não sei o que lá, e aí o juiz fez uma arrecadação lá do valor, dividiu e saiu o dinheiro. Eu falei: nós estamos falando de quanto, doutora? Ela falou: 240 mil. Eu falei: porra, demorou, eu vou querer. Quanto que meu pai tinha acertado com a senhora, doutora? Ela falou: olha só a honestidade da advogada. Isso é aplaudível. Ela falou: doutor Maia, 20%. Eu falei: mas doutora, não é praxe 30%? Ela falou: mas seu pai era uma pessoa muito querida e com ele eu acertei 20%. Eu falei: a senhora tem certeza? Não quer me mandar o contrato? Ela falou: doutor, 20%. Então ela podia ter me dito que era 30%, porque eu não tenho contrato. E eu ia concordar, porque afinal de contas é a realidade que a gente vê na trabalhista. E aí foi feito lá o pagamento para ela, e aí ela falou: me dá uma conta para fazer o crédito. Eu liguei minha mãe, falei: mãe,
eu não preciso da minha parte. Vê se a minha irmã quer a parte dela, porque minha mãe tem meação, perfeito, por força do regime de bens, que ela era casada em comunhão universal. Eu tenho um quarto, minha irmã outro quarto. Eu falei, ligue para ela e vê o que ela pensa. Minha irmã falou, também não quero. Então, o que nós fizemos? Joga o dinheiro na conta da mãe. Acabou. Mãe, gasta como a senhora quiser. Só que isso, sob a ótica prática. No ano seguinte ao que isso aconteceu, eu declarei à Receita Federal, e obviamente o imposto foi recolhido, que eu recebi, na época eu não lembro quanto foi, mas deu uns 80 pau, alguma coisa assim, sei lá quanto foi, de valores provenientes da morte do meu pai. E fizemos a escritura de sobrepartilha. Então, sobrepartilha, o dinheiro justificado está na minha declaração de imposto de renda. Eu posso gastar sem medo, ninguém vai encher meu saco. Agora, o problema é quando você recebe um valor de precatório e as pessoas saem torrando sem procurar um de nós. Se eu fosse você, eu projetaria isso para o inventário. Ah, mas vai ter que tributar. Se o cliente quiser manter o valor fora do inventário, sob o argumento de que foi fácil sacar, pegue, Andressa, pelo amor de Deus, uma declaração do cliente em que você diz a ele que ele tem que jogar isso no inventário para fazer o recolhimento do imposto e que, se ele não fizer isso, o risco é dele porque ele foi orientado por você. Para lá na frente não virar um processo ético contra você, que é o que eu quero evitar. Eu vou fazer isso, porque assim, causa inquietação, né? Porque ele tem um testamento, então foi feita a abertura do testamento, tudo direitinho, só que não tem precatório lá. Então, de certa forma, vai ter uma transmissão do que tem para transmitir naquele testamento, mas ela não previu, olha, por favor, faça o inventário e me diga quem são os herdeiros. Ela simplesmente liberou, teoricamente, só pediu para o presidente transformar isso num depósito judicial normal, ela vai jogar batata quente para a viúva e para a única filha. A minha preocupação depois é o fisco, né? E querendo ou não... É isso aí. Olha só uma pergunta aqui, ó. Por ser precatório, o fisco fica sabendo, né? Grande doutor Márcio, puta, que saudade de você, irmão. Atualmente, o acervo digital de influencers é gerido por uma empresa ou escritório, como o caso do Felipe Neto. A família do falecido poderia exigir partilha desse acervo, acesso a contrato e monetização, ou contrato de monetização? Eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Aliás, se eu fosse ele, ou o empresário, ou melhor, alguém da família, eu já chacoalhava esse moleque para que esse contrato em que consta essa monetização já seja explicitado já, para não deixar isso para depois. Porque depois, meu amigo, depois que você delega as coisas para a justiça, aí cabeça pensa diferente uma da outra, um pode dizer que sim, outro pode dizer que não, e a opinião do professor Maia, evidentemente, não vincula em nada. Então, aquilo que eu digo não vai amarrar ou vincular nenhum magistrado, é só a minha modesta opinião, a minha percepção. E sim, evidentemente, o raciocínio que se desenvolve é o mesmo quando se fala em jogadores de futebol, que tem patrocínio, que você tem recursos a receber de patrocinadores em razão de contratos, enfim, assim por diante. Andressa, mais alguma coisa? Estamos aí. Mais alguém tem alguma pergunta ou a gente já pode liberar o doutor Maia? Pode falar. Assim, em termos desses contratos que geram monetização das contas do YouTube, Instagram, tudo mais, eu, como possuidora dessas contas, posso deixar em testamento que, com o advento da minha morte, eu quero que os contratos sejam encerrados e que os meus herdeiros não tenham como continuar gerindo isso? Não, veja só. Contrato encerrado com quem? Com as plataformas digitais, por exemplo, com as empresas que são os meus patrocinadores. Isso depende de uma série de fatores. Não dá para te dar uma resposta de bate-pronto, porque, por exemplo, você tem que ver se existem contratos subscritos com uma eventual cláusula que projete o contrato por além-túmulo. Como, por exemplo, o meu contrato com os meus clientes. A morte do Maia não provoca a extinção do contrato. Até porque o cliente contrata um escritório e não o Maia. Pode ser que a minha morte desmotive o cliente a continuar com o escritório, o que não exime do pagamento de honorários. Então, o meu contrato tem projeção para o pós-morte, o que é absolutamente, diga-se de passagem, trivial.
no direito civil, no direito privado, de um modo geral. Então, Rê, não dá para te dar uma resposta de bate-pronto dizendo assim, ó, eu quero que cancele, eu quero que pare, porque existem interesses de terceiros envolvidos na história. E na medida em que há interesse de terceiro, por exemplo, quem ganha com essa veiculação, a gente não pode pura e simplesmente levar em conta, sobretudo, uma vontade externada em testamento de maneira isolada. Por outro lado, eu vou plagiar o meu amigo Nelson Sussumo Chixima. Todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, que ele é um grande amigo meu. E ele diz o seguinte, Maia, aquele jeitinho japonês, né? Maia, é melhor estar escrito do que não ter nada dito. Então, escreve. Você discute, né? Não sei se vai dar para dar certo, se vai ter resultado, Ele mas... diz isso, faça o contrato, que depois pelo menos você consegue discutir. Eu e ele, por exemplo, temos uma opinião absolutamente avessa no que diz respeito ao contrato de namoro. Ele diz que o contrato tem valor e eu digo que não tenho. Ele respeita a minha opinião e eu respeito a dele. Mas, na prática, se você jogar isso no judiciário, você vai forçar o judiciário a discutir, a apreciar, para dizer se é namoro, se não é namoro, se tem, se não tem, se é união estável, se não é, enfim. Aí vira aquela lambança no judiciário, né? Que agora criaram a figura do namoro qualificado. É quase que uma pena, né? Porque a qualificadora do direito penal é um aumento, é um agravante, né? Inferno. Obrigada. É isso, galera. Estou aqui. Se tiverem mais alguma perguntas, vamos embora. Eu posso dar por Se não encerrado tiver, a gente finaliza. trabalho. Eu acho que não, eu acho que está todo mundo satisfeito, porque ninguém se manifestou. Então, eu vou agradecer em nome da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de Santo André, e em nome da OAB de Santo André e da doutora Andréa Tartucci, por essa brilhante palestra que você deu hoje, nos brindou com tanto conhecimento. Espero em breve tê-lo aqui de novo, com um novo e inquietante tema, porque, né, graças a Deus você tem bagagem para isso e sempre nos ensina muitas Ele coisas. só não tem agenda, né? Ele devia ser o concurso da OAB de Santo André. A agenda dele é 30 vezes maior que ele. Olha que o homem é grande. Inclusive, eu que faço agora os cursos com ele quase que semanalmente. Ele estava combinando uma palestra lá no Legale, acho que eu vou querer uma na OAB também. De divórcio? Segunda-feira tem curso no Legale, e ele já estava lá projetando uma palestra, até gratuitamente, para ajudar lá as pessoas. Acho que eu vou querer uma também. Qual que era o tema, Andressa? Sabe que eu não lembro, mas era uma coisa que inquietou bastante o pessoal, e você falou, a gente podia lançar uma palestra, conversar com fulano, porque é inquietante, aí todo mundo gostou, acho que eu vou querer uma também. Eu comecei o meu discurso falando do meu carinho pelo ABC e não vou, evidentemente, mudá-lo agora. Marca a palestra e vamos dar um jeito. A gente marca às 5 da tarde, às 8 da manhã, sei lá, pega o pessoal no busão, no trânsito e vai para cima. Eu vou assistir novamente a aula para pegar o tema para te falar. Vamos, a gente tem acesso, né? 7 dias. A gente vai parar agora no recesso, né? Quer dizer, a gente nem sabe se vai ter recesso, não sei como é que vai ficar esse negócio do tribunal. Até agora não há nenhuma notícia no Congresso a respeito da mudança do CPC no que diz respeito ao recesso. A gente tem o provimento do tribunal suspendendo o trabalho presencial até 17 de janeiro, portanto, compatível com o recesso. E eu imagino que no dia 20 a gente vai conseguir tirar um pouco o pé do acelerador e descansar um pouco. Aí, a partir do ano que vem, a gente consegue retomar essas agendas e dar a metralhadora giratória. Aliás, se quiser marcar alguma coisa já para primeira semana de janeiro, que eu já vou estar aqui em São Paulo. Eu esqueci o tema, mas eu já vou reassistir a aula do curso. Foi no curso de holding, né, dessa semana que surgiu a ideia. Então, vou reassistir a aula para pegar o tema. Legal, maravilha. E aí, a gente tem aula novamente na segunda-feira, porque eu já estou inscrita. Aí vamos ver se ninguém me dá mais nenhuma ideia maravilhosa na segunda-feira, né? Esse curso de segunda-feira é muito legal, modéstia à parte, porque ele envolve uma técnica para a gente fazer com que o cliente economize dinheiro na hora de fazer o inventário com partilha desigual. Desculpa, o divórcio com partilha desigual. O que o advogado faz? Geralmente, o cara que faz besteira, que põe um chifre na mulher, que bate na mulher, ele tem quase que intuitivamente
uma sensação de querer recompensar pela besteira que fez. E aí ele abdica de uma parte do patrimônio, às vezes até por exigência da mulher. Estou dizendo isso para vocês com base na experiência que eu tenho aqui no escritório, tá? Estatística do escritório. E eles não se dão conta de que essa partilha desigual pode gerar uma carga tributária. E aí existem algumas saídas para evitar que isso aconteça, obviamente saídas lícitas, e é isso que eu divido nesse curso. Eu tenho até uma planilha que a gente utiliza aqui no escritório a longa data, que tem por fito justamente permitir o cotejo do lado do homem, do lado da mulher, ou na família homoafetiva, dos dois caras e das duas meninas, a fim de que a gente enxergue onde é que está a carga tributária, se ela vai repercutir ou não, e como é que faz para se esquivar disso. É bem prático isso, é bem prático. Para quem tiver com a segunda-feira à noite livre, vamos junto. Eu agradeço mais uma vez a brilhante exposição, já prometendo que terão outras, né? E dou por encerrados os trabalhos, mas vou passar a palavra para a doutora Renata para as considerações finais. Agradeço a presença de todos os participantes da live. Me desculpo pelos problemas técnicos, né? Para mim ainda é tudo muito novo. E espero vê-los em breve numa nova oportunidade. Encerro os trabalhos aí como presidente da comissão. Meu querido Maia, muito obrigada. Sua generosidade não tem preço. É especial o tamanho da generosidade que você tem com a gente. Muito obrigada. Palestra excelente, conteúdo excelente, didática excelente, como sempre, né? Eu não posso falar que eu sou fã, aí fica aí imparcial, a opinião ainda serve, né? Aí já é a Tiete falando, mas eu penso assim, eu admiro demais. Ai, meu Deus. Eu admiro demais sua didática, seu conteúdo, a sua simpatia, a sua generosidade. Muito obrigada, de verdade. Minha host, minha apresentadora, gratidão. Sem você, não tem live, porque a presidente não sabe falar ao vivo. Imagina, estamos aqui para colaborar. Um beijo especial a todos os membros da nossa comissão. A doutora Priscila Kogan, que é diretora de comissões, e a Viviane, que também ajuda a gente aí com os eventos. Esse apoio incondicional que a doutora Andréia dá a essas palestras, porque não é fácil a gente trabalhar no ambiente virtual, manter a OAB funcionando nesse período de pandemia, de distanciamento. Então, é válido esse trabalho que eu acho que, na verdade, todas as subseções têm tentado fazer para manter a advocacia viva, porque parece que o mundo parou e todo mundo está sedento de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, desesperado, preso dentro de casa. Então, eu acho válida essas iniciativas de todas as subseções. E, desde já, agradeço, em nome da OAB São Paulo, por essa noite brilhante. E uma boa noite a todos os participantes, a minha comissão, a minha presidente, e que tenhamos outras noites como essa. Eu também gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento à minha presidente, a doutora Andréia Cartucci, que sempre apoia incondicionalmente todos os eventos das nossas comissões setoriais, a nossa diretoria, a nossa diretora de eventos, a nossa diretora de comissões, a minha comissão que trabalha para a gente conseguir trazer esse tipo de palestra. E mais uma vez, meu querido, eu já conto com você para a gente começar os trabalhos o ano que vem. Eu vou pedir para minha amiga Andressa laçar você no curso de segunda-feira. Tá certo, obrigado, meninas. Uma boa noite, obrigada. E se o professor não serve para servir, para que ele serve? Obrigado vocês pelo carinho. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau.